Já adianto que não existe fórmula mágica para superar esse medo aí, não. Mas existem sim algumas técnicas e algumas formas de te deixar mais confortável para falar. Oi, eu sou a Júlia, professora de inglês, estudante de letras e intercambista em Nova York. Eu aprendi inglês sozinha e hoje eu quero te contar como eu finalmente superei o meu medo de falar inglês pela primeira vez, falar inglês pela primeira vez com alguém, falar inglês pela primeira vez com um nativo, muitas loucuras. Só depois de muitos anos de estudo foi que eu falei inglês pela primeira vez com alguém que não fosse eu. E por mais estranho que seja, a primeira vez que eu falei inglês com alguém foi numa entrevista de emprego para ser professora de inglês. E eu consegui o trabalho. Eu lembro que eu fiquei muito ansiosa, eu fiquei com muito medo de errar, sabe? Eu cometi alguns errinhos que a minha mente não me deixava esquecer, sabe? Mas no fim deu tudo certo, eu consegui um emprego, eu fiz depois um treinamento para professores e tal, para entrar nessa empresa e tudo mais, e eu melhorei muito mais o meu inglês e hoje virou a minha carreira. Mas na época eu tava muito ansiosa porque eu nunca tinha falado com ninguém e eu não me sentia confiante, mas eu tinha uma motivação de querer aquele emprego que eu queria sair do outro emprego que eu tava. Eu queria sair totalmente da publicidade para entrar em letras. Então eu tinha uma motivação maior e eu não tinha jeito. Se você quer se comunicar, eu aprendi inglês para poder me comunicar. Mas se você quer se comunicar, você tem que se comunicar. E aí a primeira vez que eu me comuniquei foi na entrevista de emprego. E aí teve também a primeira vez que eu falei inglês com um nativo. Nessa vez eu já era professora, eu tava dando aula há pouco tempo, né? Não pouco tempo, eu já tava dando aula há um ano, mais ou menos. E aí na hora que eu tava falando, tava tudo fluindo muito bem, eu tava entendendo e sendo entendida como uma pessoa fluente. Tava tudo indo muito bem até que eu cometi um erro de present perfect e past simple. E cara, esse erro ficou na minha mente. Ficou assim, eu queria sumir. Eu nunca vou esquecer. Tipo, as duas partes estavam se entendendo no final de tudo. Tipo, a gente se entendeu. A menina lá entendeu o que eu queria dizer. Mas assim, na minha cabeça eu tava, caraca, eu usei o present perfect quando era pra usar o past simple. Eu usei o present perfect quando era pra usar o past simple. Enfim, foi uma coisa assim, minha mente foi a minha maior inimiga. E eu tô te contando isso porque a primeira coisa que você deve fazer para superar o seu medo de falar é se desprender do medo de errar. Em nenhum dos casos, tanto na entrevista de emprego, quando eu cometi alguns errinhos, ou quando eu falei com a nativa e errei o present perfect e o past simple, nenhum desses casos eles me julgaram, viram exatamente o meu inglês, sabe? E eu fui evoluindo muito depois disso. Mas nesses dois casos, eu quem me julguei, sabe? Eles não me julgaram, fui eu mesma, foi fruto da minha cabeça, do meu medo de errar, sabe? Aquela coisa de, ai meu Deus. E você tem que se desprender disso, porque o importante, na verdade, é colocar em prática. Agora eu quero te mostrar uns truques que eu usei para falar um pouco melhor, sem nunca ter falado com ninguém antes. A primeira dica é meio estranha, mas use a ansiedade a seu favor. Sei que eu já comentei muito a minha ansiedade, o meu medo de errar, tô me julgando. E de certa forma você tem como usar a ansiedade a seu favor. Tudo na minha cabeça funciona a mil. Eu corro pra tudo, eu sempre chego cedo, eu sou meio impaciente, sabe? Tudo meu entregue com dias de antecedência. Eu gosto de, quando eu tô planejando vídeos pro YouTube, por exemplo, eu planejo um mês, 2 meses, 3 meses, 2024 inteiro de vídeos do YouTube já tá pronto. Enfim,
E aí, com isso, nas pequenas tarefas do dia a dia, a minha ansiedade se mostra muito presente. Por exemplo, eu assisto vídeos no YouTube na velocidade 2. Sim, correndo. Assim que eu assisto os vídeos no YouTube. Tanto meu quanto de qualquer outra pessoa, seja em inglês, seja em português, seja em espanhol, italiano, até tu que eu assisto a velocidade assim. Não importa o idioma e não importa se eu tô entendendo ou não. Por isso que quando eu cheguei em Nova York eu não tive dificuldade de entender as pessoas que falam mais rápido com um sotaque mais carregado, porque eu já tô acostumada. Então eu assistia, pegava vídeo no YouTube, eu usava minha ansiedade a meu favor. Pegava vídeos no YouTube, colocava na velocidade 2.0 e assistia vários vídeos de inglês britânico, inglês americano, inglês canadense, inglês indiano, enfim, eu assistia várias coisas e assisto até hoje de vários outros idiomas. É sempre na velocidade 2. A segunda dica é: ouça tudo primeiro. Sabe bebês quando eles estão aprendendo a falar? Bebês mesmo, e eles estão sempre atentos a tudo o que está acontecendo. Se coloque na posição de bebê. Você é um bebê, você tá ali, você vai aprender a falar pela primeira vez. Às vezes isso significa que eu preciso ficar ouvindo musiquinha infantil e desenho. Não, se você quiser, sim, mas não precisa. A questão é, mesmo que você não entenda nada, deixa rodar. Música, vídeo, filme, série, pessoas falando, deixa as pessoas falarem no seu ouvido em inglês. Tudo em inglês, deixa tudo rodando em inglês. Igual um bebê, bebê tá lá assim, ó, olhando pro nada às vezes, mas a família tá lá falando português. É assim que o bebê aprende português. Vai fazendo isso, sabe? Deixa como alguns momentos você presta atenção, tipo, olha bem, igual bebê. Outras vezes você vai fazendo suas coisas e deixa o inglês lá só no fundo, só um som mesmo, background, sabe? Mas o importante é ouvir. Eu ouvi muito sobre diversas situações, diversos assuntos antes de começar a falar. Eu via vídeos de react, eu via vídeos de tour de, tipo, turnê de show, tour de casa, sabe? De um tour pela minha casa. Via coisas de escola, eu via coisas de ficção científica, eu via coisa de romance, eu via tudo. Várias situações diferentes, várias séries também. Então, várias coisas diferentes eu ouvia em inglês até eu começar a falar de. E detalhe, eu assistia várias séries sem legenda e com áudio original antes mesmo de me tornar intermediária. Eu só fui e foi isso que me ajudou a avançar no inglês bastante. A terceira dica pode ser bem divertida se você gosta de histórias. Ouvir um audiobook enquanto você lê e fala ao mesmo tempo. Ou seja, lê em voz alta. Desse jeito você conhece novos vocabulários escritos e falados, enquanto treina a pronúncia, a cadência das palavras. Sério, isso é muito bom. E você também pratica com um nativo sem precisar estar exatamente ali com o nativo. Então, ouvir um audiobook enquanto você lê em voz alta ao mesmo tempo é uma forma muito boa. O bom desse daqui é que em algum momento você vai parar de focar no inglês como um estrangeiro, sabe? Porque quando você começa a ler e ouvir, você fica tipo, ui, som da palavra, vai se incomodando com algumas coisas. Falei isso errado. Ai, porque é assim. Mas aí, conforme você vai insistindo, persistindo, quando chegar lá pra metade do final do livro, você já vai estar assim, super interessado na história, sabe? O que é ótimo. Você vai se interessar mais pela história do que pelo formato da língua. E eu adoro. Muito bom. E a quarta dica é falar tudo. Falar tudo sempre. A gente já falou do ouvir tudo e agora é o falar tudo. Bebês também tentam falar. Conseguem? Não necessariamente. Em algum momento eles conseguem.
mas não quando eles começam. E você tem que ter essa mesma perspectiva e carinho e cuidado com você. Você começou o idioma hoje, você não vai saber falar hoje. Tudo bem, você já é um adulto, né? Um adolescente, não sei qual é a sua idade. Vocês sabem como. Vocês se conhecem, vocês sabem os seus limites, então assim, usa isso a seu favor, sabe? Fala. Vai falando. Você não vai ser igual um neném que tá tentando falar mamãe e fala ma. Você já tem a fonética ali, você já sabe falar. Agora é você falar de outra forma. É isso. Eu lia os tweets em voz alta. Eu lia muita coisa em voz alta. Sou muito doida. Eu lia letra de música como se fosse um poema, sabe? Eu até anotei aqui, ó. Tweet em voz alta. Letra de música como se fosse poema. Criava conversas imaginárias na minha cabeça. Falava no chuveiro. Respondia perguntas de entrevistas de famosos como se a famosa fosse eu. Imaginava respostas para situações da minha vida em inglês. Sempre imitava os atores de séries em cenas que eu nem entendia. E assim por diante. Assim, muita coisa ia acontecendo. E eu falava muito. Eu sou muito tagarela. Se ficou alguma dúvida ou se você está precisando de ajuda no inglês, o meu Instagram é @ju.teacher. Eu vou ficar muito feliz de ter você por lá. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, você também pode me ajudar ativando o sininho, deixando a sua curtida e um comentário sobre qual dica você vai colocar em prática agora. É isso. Te vejo na próxima. Bye!